Bom, hoje vai ser sem câmera. Eu vou gravar a parte final que faltou do vídeo. Faltava mixar a voz e tudo mais. E eu vou ir passando algumas dicas. Bom, eu vou soltar onde está o refrão aqui. Acho que é mais ou menos aqui. Aí eu vou explicar o que eu fiz, como eu processei. E é isso aí. Pera aí. Um pouco antes. Lost control, now your guilt raised attention. Just felt a taste of the blood. Got to get up and run. Got to get up and run. Got to get up and run. Just do it, don't die and run. And you take out. Clarify what you deny. Your love for suffering still fried. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Look inside, explore design. You built to fall, nowhere to hide. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Obsession to self-deception. Bom, vamos lá. Tem bastante coisa pra falar. Bom, tem muitas vozes. Então eu agrupei elas, tá? De acordo com o que veio. O que eu fiz? Daí. Aí é uma coisa particular, cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Mas basicamente eu escolhi um panorama. Tipo, nessa voz, nesse grupo 1 aqui, eu escolhi deixar essas duas vozes centrais e essas daqui abertas em estéreo. Begging God for another smite. Vou tirar o reverb. Begging God for another smite. Beleza? Então assim, para cada uma delas, eu fiz um panorama diferente, eu trabalhei de alguma forma diferente, eu fui escutando e definindo. Não tem regra, tá? Nesse ponto não tem regra. Talvez a parte artística da música. Lost control, now your guilt raised attention. Aqui, por exemplo. Lost control, now your guilt raised attention. Então eu fui fazendo, tá? Tanto que tem grupos aqui que ficaram 100% mono. Aqui, ó. You built to fall, nowhere to hide. Clarify. Saca? E por aí vai, tá? Então, se vocês quiserem tirar print da tela, é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Esse foi o panorama que eu escolhi. Eu não fiz panoramas assim, 70%, 30%, tal. Foi tudo hard pan, LCR. Ou tava no mono ou tava aberto em estéreo, tá? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu processei com um plugin. Não está aparecendo aqui, porque eu renderizei, eu frisei. Mas basicamente, as coisas que eu usei foi isso aqui, ó. Um Voxbox. Eu vou abrir a chain aqui. Aí foi um Curves. E finalizei com um Limp. Então essa aqui foi a chain que eu usei para processar esses grupos, tá? Foram todos esses plugins. Depois que eu processei todos eles até chegar num som ok, numa certa compressão e tal, porque ó, aqui ele já está processado, então você vê que ele já está com uma dinâmica um pouco mais controlada. E eu fiz tudo isso com o Manley, tá? Tudo isso aqui, tanto que ó, não tem nenhum plugin pendurado. Depois que eu fiz isso, aí eu vim aqui ó, e normalizei. Isso aqui eu normalizei antes, tá? Essa normalização aqui. Essa que está aparecendo aqui, que é a soma desses canais, tá? Tanto que ela tá renderizado. Se eu fizer isso aqui ó, e mutar isso aqui, não faz a menor diferença. Ó. Begging God for another smite. E já tá processado, beleza? Depois que eu fiz isso, eu normalizei esse canal que já foi renderizado, ou seja, a soma de todos eles. Ó. Então tá vendo? Normalizei ali, ó. Todos eles têm uma normalização. Porque eu já tinha normalizado antes, e depois eu normalizei de novo para manter a consistência. Porque às vezes um pouco mais de compressão ali do Manley e tal, algum processamento, aumenta um pouco e tudo mais. E essa normalização depois que eu renderizei, isso também foi um dos motivos do porquê eu renderizei
os plugins que estavam aqui para eu poder ter acesso a essa waveform e poder normalizar ela para manter no nível de volume que eu gostaria. Então eu fiz isso para todos, tá? Todos esses canais aqui, ó. Esse processo foi feito em todos eles. Isso aqui eu poderia chamar de como se fosse uma pré-mix desses canais. Então, ajustei eles, normalizei, processei, comprimi um pouco, apliquei um deesser, uma equalização, até chegar de um som que eu gostaria para cada um desses blocos aqui. Então, a gente pode chamar isso aqui de blocos, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Enfim, cada um vai interpretar de uma forma. Depois que eu fiz isso e normalizei tudo isso aqui, eu já chego com o meu bus vocal total já com um nível de volume legal. Aí que foi onde eu processei mais pensando em mix, tá? Aqui eu fui eu fui fazendo, não necessariamente pensando, tudo na verdade é pensando em mix, mas eu fui pensando em ter o melhor som daquele áudio, né, daquele elemento. Aqui foi mais o contexto. Begging God for another smite. Look inside, it's begging God for another. Lost control, now your guilt raised the tension. O que eu fiz? Apliquei um Curves, primeiro plugin, deixa eu abrir de outra forma aqui. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt. Por que esse Curves? Para eu ter um controle do todo agora. Então, às vezes vai ter uma track ali que não vai ter tanto low end, a outra que vai ter um pouco mais e tal, a outra vai... Às vezes o médio passou um pouquinho, alguma coisa. Então, esse Curves ele ajuda a nivelar um pouco mais todo mundo. E, de certa forma, ele traz uma cola, porque ele traz uma cola no sentido de equilíbrio. Então, ao invés de ter uma voz que vai ficar muito grave, outra mais aguda e tal, ele vai nivelando isso, ele vai tirando um pouco do agudo, porque às vezes uma track ali, uma voz ficou, um grupo, né, um bloco ficou um pouco mais agudo, outro que tinha um pouco mais de grave e tal, tudo, mesmo tudo estando normalizado. Então, ele vai ajudando a equilibrar isso de forma mais automática, ele vai comprimindo melhor essas regiões, e isso traz uma cola, né, mantém a coisa um pouco mais, a coisa foda, né, mantém o áudio de uma forma mais consistente, com as diferenças desses elementos menores, né? Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt it. Depois eu vim com o Manley. Aí aqui nesse sentido do grupo. O que eu fiz? Eu filtrei, né? Ele tem esse filtro que é bem legal. Apliquei uma boa quantidade de ganho, né? Compensei o input, o ganho para trazer uma saturação. Inclusive a saturação do Manley é muito boa. Lost control, now your guilt raised the Eu acho que tension. ele tem uma compressão bem Just felt leve. the taste of a blood. Time to get up and run. Got to. Você viu que numa parte eu não estava tendo compressão, porque ok, e depois quando aumentou, o Manley segurou um pouco essa diferença. Como já vinha do Curves Equator, nivelando essa questão de frequência, né, pelo espectro de frequência todo desse escopo de voz. Aí o Manley vem com essa compressão para em alguma parte que tenha mais energia, né, que pule um pouco mais, que aumente um pouco mais, essa compressão ajuda a colar. E quando não está tendo esse excesso, ele não está comprimindo. Então é mais uma forma de você limitar pensando em compressão, tá? Não necessariamente limite. Trabalhei nessas configurações aqui de Attack e Release, tem um deesser atuando, e a equalização aqui, ela está em bypass, ela só está ativando essa compressão de saída do Manley aqui. E aí compensei o output. Lost control, now your guilt raised the tension. Just. Depois eu vim com mais um Curves Equator. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt the taste of a blood. Aqui bem mais sutil. Já eu diminuí a diferença do todo. Aí eu vim com a compressão no 176. Vou aumentar ele um pouco aqui. Mas está trabalhando em paralelo, não está em 100%. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt the taste of a blood. O ataque lento e o release bem rápido traz muitas essas consoantes para frente, né? Essas palavras, né? Você faz ela cuspir um pouco mais, assim, sabe? Então esse sabe que tem da voz e ajuda. Eu acho isso muito legal, essa característica. Então a gente consegue isso
com... Isso tem que ser da performance, mas a compressão ela ajuda a enfatizar um pouco mais. Então, o ataque lento e o release rápido para poder fazer esses transientes da voz, né, essas iniciais, pularem um pouco mais, pocarem um pouco mais. E aí tá em paralelo também. E isso, claro, uma compressão bem forte, ela bate mais ou menos menos 20 dBs. O rate está em 4, então não estou usando em 20 ou 12 porque não, a ideia não é ser uma questão muito de limitação, tá? E sim de enfatizar esses transientes e ao mesmo tempo trazer RMS, trazer massa, trazer corpo para a voz, porque a voz ela não é um elemento prioritariamente transiente, assim como a bateria e percussões. Ela é um elemento de característica de RMS, né? Ela tem um, um sustain muito grande, né? Assim como guitarra, synths e tudo mais. Né? Elementos de sustain e não de transiente, não de ataque. Lost control, now your guilt raised the tension. Just Pelo menos aqui uns 40, 50%, acho que tá em 50 aqui. Mesmo aí, compensação do output aqui e tudo mais, beleza. Pois isso, eu vim com um Kirchhoff. E aqui, a galera se assusta, mas isso aqui ajuda a controlar muito a sibilância. Por quê? Porque nessa música, nessa track de voz, em alguns momentos eu percebi que tinha partes que a sibilância eu já tinha controlado bastante. Essa é uma voz, se vocês pegarem pra mixar essa música no Cambridge. Cara, esse cantor, esse vocalista, ele tem muita sibilância, muita sibilância. Ele traz muito essa. No meu, na minha visão, muito em excesso, muito mais do que outras vozes que eu já peguei pra trabalhar e tudo mais, e que eu já gravei também. Então, assim, ele realmente tem muito S. E no todo, em algumas partes, isso não é tão exagerado, essa alta não é tão exagerada, essa região de sibilância. Mas, por que eu trabalhei aqui e não necessariamente nos canais? Dos blocos individuais ali? Porque eu teria que fazer isso em muitos canais ali. E ia dar muito trabalho e não necessariamente ia dar um resultado melhor. Então, eu pensando no todo, né, eu trabalhei aqui. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Time to get up and run. Got to get. Por exemplo, quando ele vai pro drive, você percebe que não tem tanto essas sibilâncias aparecendo. Então, em partes funciona e em partes não funciona, tá? Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Time to get up and run. Got to get up and run. Got to get up and run. Just do it up till you running in circles. Clarify what you deny. Essa foi a ideia. Depois mais um curves. Aí aqui, para ajudar naquele processo que eu fiz antes, só que um pouco mais preciso, um pouco mais detalhado. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Time to get up and run. Afetando só a alta. Depois, uma saturação no sentido geral, apesar de já ter usado um Manley e tudo mais. Trabalhei no mix dele aqui, o Little Radiators. O plugin foi gratuito aqui para quem pegou. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Aí eu vim com um limiter para segurar alguns picos ainda que não passaram. Quer dizer, que passaram. Tá? Então, acabo gostando de usar limiter. Às vezes uso, às vezes não, mas geralmente gosto. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Aí, um Kirchhoff depois, só para reforçar um corpo de Lost graves. control, now your guilt raised the tension. Little Radiator e o limiter, eles puxam um pouco mais, né? Então é bom filtrar. E o Prism, que é só para eu ver a relação de frequência com outros elementos. Não tem função de mix aqui nenhum. Bom, depois que eu fiz isso, em alguma parte eu senti que tinha umas sibilâncias que saltavam e aquele processo não estava segurando tanto. Aí eu vim na track, no bloco onde estava acontecendo mais e apliquei o mesmo processo, tá? Aqui. E só isso. As vozes basicamente é isso. E o resultado foi esse. Aí para não deixar tão crua, eu resolvi colocar um reverb. A ideia dessa mix é ser uma coisa o mais simples possível, mais rápido possível, mais prático possível, porém efetivo. Então, assim, é óbvio que dá para trabalhar muito mais questões de delays, de reverbs, de automações e coisas do tipo. Mas a ideia é que, assim, a música tem que funcionar basicamente por ela mesma, com poucos ou com nenhum efeito além dos que já vêm na track, tá?
Se funcionar assim, provavelmente a hora que você colocar mais efeitos e tudo mais, você tem essa liberdade de colocar e a tendência é você artisticamente explorar outros caminhos, mas a base, o material cru mesmo, ele já funciona bem. Isso é uma coisa interessante. Se o material cru, se a fonte gravada, né, não tá funcionando, cara, dificilmente você colocar um reverb, um delay, alguma coisa vai realmente fazer funcionar, tá? E isso você pode até discordar de mim, mas os grandes sucessos, os grandes hits e as boas mixagens, aquilo que você escuta que é bom, você pode ver se você desligar todos os efeitos, aquela música ainda funciona e funciona bem, tá? Então esse é um ponto bem interessante. E aí eu coloquei um Capitol Chamber aqui só para trazer uma ambiência. Eu trabalhei numa função dele um pouco mais por uma questão de um room do que necessariamente de um chamber. Então, esse plugin é fantástico, ele vai tanto de um chamber quanto a um room muito bom, tá? Recomendo bastante. E depois eu comprimi um pouco. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Strive Só o reverb. by what you deny. Your love for suffering still fry. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Look. E aí, basicamente, essa é a mixagem de voz. A abordagem que eu usei aqui, que nem eu falei, é uma abordagem top-down mix, então aonde eu tenho realmente bastante plugin é no Master Bus, no Master Bus, no Mix Bus, tá? Que eu já expliquei no vídeo passado, então se você quiser, vai lá. Aí, quando eu tava mixando as vozes, né, quando eu fui para as vozes, eu não mexi nada aqui, tá? Eu só desabilitei os limites, né, para não trabalhar com volume tão alto. E só isso, tá? Já estava tudo ativado, então tudo foi ouvindo, já passando por esse processamento de Mix Bus. E o resultado é o que vocês ouviram aí. Lost control, now your guilt raised the tension. Just felt a taste of a blood. Got to get up and run. Got to get up and run. Got to get up and run. Just do it, don't tie a run and you circle. Clarify what you deny. Your love for suffering still fry. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Look inside, it's flawed design. You're built to fall, nowhere to hide. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Obsession to self-deception. Fuck every connection. Take every injection of your own made perfection. There is no depiction. What's real or a fiction? Death of your last restriction. Let madness begin. Death of your last restriction. Let madness begin. Obsession to self-deception. Let madness begin. Clarify what you deny. Your love for suffering still fry. Clarify what you deny. Begging God for another smite. Look inside, it's flawed design. You're built to fall, nowhere to hide. Clarify what you deny. Your love to suffer, your love to suffer. Obsession to self-deception. Let madness be. Beleza, pessoal, é isso aí, tá? Aquela parte que tem um pouco mais de jazz, que ficou um pouco mais proeminente, é aqui, né? É nessa parte aqui no final. Então, que eu já controlei, mas ainda assim é uma característica bem forte. Dava para tirar mais, dá, mas aqui já ficou um ponto que é gostoso de ouvir, não, né? Dá uma sensação um pouco a mais, mas nada que seja impossível de ouvir ou que machuque o ouvido, tá? Basicamente é isso. É mais simples, assim eu finalizo essa série, não dá pra chamar de série, né? Essa parte 1 e parte 2 mixando com um estilo top-down mixing, mostrando meu approach, né? Minha forma de mixar, como que eu
tratei os elementos, né, pensei eles e processei. Basicamente é isso. Tá? Relativamente simples, né, relativamente mais prático. Ainda eu tenho a minha forma, todo o meu roteamento, que eu já mostrei meu template e tudo mais, mas aqui é até também como uma questão de estudo, né, do top-down mixing e ver que também ele é uma ótima forma de você chegar a resultados muito legais. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu, fiquem com Deus, até a próxima.